A vida é uma aventura para esse ascendente. Pois é, o viajante que adora expandir os seus horizontes. Eu estou falando, obviamente, do ascendente em Sagitário. Sagitarianos, aqueles sempre sorridentes, sempre muito cheios de verdade, de justiça, de liberdade. Eles têm sede por liberdade, né? Eles têm Júpiter como seu regente, né? Obviamente que Peixes e Sagitário são regidos por Júpiter dentro da astrologia mais antiga, mas depois que Netuno aí foi descoberto, ele se tornou o regente oficial, né, de Peixes, e Júpiter passou a nutrir aí diretamente Sagitário. Salve, salve, eu sou a Carol Garcia, vamos aqui continuando a nossa saga pelos ascendentes, né? Nos signos, já estamos em Sagitário, já chegando no final, já passamos aí da metade, né? E é isso, né, pessoal? O Sagitário é aquela sinceridade que desconcerta, onde eles entram, né? Eles são pessoas francas. Você sabe, quando entra um sagitariano no pedaço, primeiro, é um signo de fogo, assim como o Leão, assim como o Áries, né? São pessoas que têm um brilho, né? Irradiam, assim, uma energia, um brilho diferente, que desconcerta mesmo, a gente percebe, né? Esse entusiasmo, ele é emanado diretamente da sua personalidade, né? Então eles são como uma flecha de verdade, né? Normalmente quem tem ascendente em Sagitário são pessoas que falam aquilo que pensam, né? Diferente de Áries, diferente de Leão. Leão é um pouco mais contido do que Áries. Áries fala mesmo, né? E às vezes ele é meio grosseiro, ele não pensa muito. Sagitário pensa. E ele normalmente fala de uma boa intenção, de um lugar de uma boa intenção, mas ele simplesmente fala. E às vezes também eles podem ser meio cavalos, né? Afinal de contas, Sagitário é meio homem, meio cavalo, ele é o próprio centauro, né? Então ele tem esse lado animalesco que eu falei para vocês quando eu falei de Libra, né? Eu falei que Libra, Virgem e Aquário, que ainda não cheguei nele, mas a gente tem Gêmeos, Virgem, Gêmeos o primeiro, depois Virgem, depois Libra e Aquário são signos humanoides. Libra é uma balança, né? Não é exatamente um humanoide, mas ele é muito humanizado também, junto com Virgem, junto com Gêmeos e junto com Aquário. Eles são signos humanos, né? Que não tem esse lado mais animalesco. E Sagitário tem o lado da cabeça do homem que pensa, o filósofo, ao passo que ele tem metade do outro corpo para baixo, suas pernas, né, de cavalo, enfim, ele é um centauro. Então ele corre, ele gosta de liberdade, ele tem que ir para longe, atravessar os montes, atravessar todos os obstáculos e chegar aonde ele quer chegar, né? Que muitas vezes ele nem sabe onde ele quer chegar, mas ele quer ir para um lugar que seja de difícil acesso normalmente, né? Sagitarianos gostam disso. Como a gente está falando aqui do ascendente, a gente tem essa tendência, né, de personalidade. Mais uma vez, eu sempre gosto de reforçar que o ascendente fala muito da nossa, do nosso jeito de ser, do nosso modus operandi, como que a gente, né, é percebido pelas pessoas, como que são os nossos trejeitos, as nossas ações e atitudes. Então, muitas vezes isso é passado muito mais diretamente através do ascendente do que pelo próprio Sol. Agora, se você tem Sol e ascendente Sagitário, você entende isso mais do que ninguém. Então, os sagitarianos gostam, né, de um bom propósito, eles não vivem só por viver, né? Tudo para eles tem que fazer muito sentido, né? Filosofia, espiritualidade, os estudos superiores, né? Se a gente pensar na casa 9, que é a casa relativa a Sagitário no mapa astral, né? É a casa que a gente entende até o tipo de curso superior que tem que ser feito na vida, tem que ser trabalhado, desenvolvido, não como uma obrigatoriedade, mas como um insight, né? Uma dica, né? Uma motivação para que você, até porque não tem a profissão exata que vai determinar se eu tenho a casa 9 em tal signo, são essas as profissões. Não é nesse sentido que a gente olha, né? Mas é dentro das características, né, do signo que está na casa 9, que vai determinar ou vai trazer um entendimento maior. Fala determinar, parece muito determinista, eu não gosto de nada determinista, mas que vai trazer esse insight pra gente daquilo que é fluido, daquilo que a gente quer estudar, daquilo que a gente quer se nutrir como esse ensino superior. Eu falo ensino superior porque
A casa 9, ela fala desses ensinos que são da faculdade para cima, cursos técnicos, cursos que se especializa, né? Sei lá, não precisa ser uma faculdade, pode ser um curso técnico especializante, pode ser um mestrado, pode ser um doutorado, enfim, cursos, né, superiores. Até o colégio, até o segundo grau, ali, até o ensino médio, a gente analisa na casa 3, que é a casa opositora à casa 9. Então, a casa 9, que é a casa detentora de Sagitário, é essa casa que indica, né, que traz as ferramentas para eu entender o meu propósito, para eu encontrar o meu propósito, né, ter esses insights. Então, até isso é interessante, porque Sagitário é esse signo, né, que fala de liberdade, que tem esse espírito de aventura, né? Não é só sobre a viagem lá do outro lado do mundo, mas é uma ideia nova a ser explorada, é um estilo de vida, é um mindset, é aquela chavinha, né, do modo de viver, né? Isso tudo representa esse signo. Eles são positivistas, eles são muito otimistas. Eu diria que é o signo mais otimista do zodíaco é Sagitário, né? Eles têm fé. A fé representa muito Sagitário, né? Não só pela religiosidade, mas pela filosofia de viver, né? Eles têm como a filosofia de vida, esse mindset, esse jeito de se estruturar na vida com muita fé. Ele acredita que vai dar bom, ele sempre acha que vai dar certo, porque ele vai correr atrás, ele sabe que ele vai pôr energia. Eles acreditam que sempre algo melhor está no seu caminho. Isso é muito legal, isso ninguém tira, né, Sagitário. E quem tem esse ascendente em Sagitário, que é realmente um otimismo muito contagiante, a gente entende que mesmo nas adversidades, eles acreditam que o melhor ainda está por vir. Então eles têm muito entusiasmo, muito brilho, né? Eles têm esse entendimento de que a vida é um grande desafio, eles gostam de se desafiar, quando está tudo muito morno, quando está tudo muito parado, eles querem desafio, né? Eles têm esse espírito de aventura, né? Que eles precisam realmente cruzar as linhas, né? Geograficamente falando, eles gostam de viajar, eles gostam de outras etnias, outras culturas, novos idiomas, eles têm essa familiaridade, né, com todos esses assuntos. Então eles gostam de explorar mesmo, eles são grandes exploradores, né? Às vezes chegam a se conectar muito com a intelectualidade, com a espiritualidade. Há quem diga também que o ascendente em Sagitário traz tanto dessa inteligência, né, dessa intelectualidade, que às vezes eles ficam um pouco abusados, né, ficam um pouco, né, muito seguros demais de si. E tem um pouco isso, né? Se a gente for pensar, tudo tem luz, tudo tem sombra, todos os ascendentes vão trazer a sua luz, vão trazer a sua sombra, e obviamente que a pessoa que está ali no exagero, num fanatismo, lembra? Sagitário tem muito a ver com fé. Se ele fica muito fanático, muito obcecado pela sua fé, pelo seu entendimento, às vezes pode ser religioso ou filosófico, a maneira dele pensar, sim, ele acaba ficando um pouco grosseiro, né? Querendo impor as suas vontades, querendo impor as suas verdades. Essa é uma questão, um desafio que eu vejo bastante para Sagitário. Eles ficam muito irredutíveis nas suas verdades absolutas. A gente tem que tomar cuidado, né, com essa verdade de Sagitário, porque eles têm as suas próprias verdades, né? Ele tá pautado nessa questão de fé, nessa questão do otimismo, do acreditar no ser, existir, se desafiar. Então muitas vezes eles têm as suas próprias verdades, né? Eles são signos, um dos signos mais filosóficos, que realmente aprendem com a vida muito mais do que com os livros, né? Eles não são regidos por Mercúrio. Mercúrio é regente do seu signo oposto, Gêmeos, que é do intelectual, do cabeção, daquele método mais analítico, totalmente racional, né? E enquanto Júpiter, que é o seu regente, né, o regente de Sagitário, ele é mais expansor, ele amplifica, ele olha um lado mais filosófico, às vezes até um pouco prolixo na sua forma de lidar com a vida, né? Um pouco complexo, um pouco confuso, porque ele quer muitas coisas, ele tem muitas verdades, e isso acaba até confundindo. Eu brinco que às vezes a resposta para uma pessoa
muito sagitariana ou com ascendente, sol, mas principalmente o ascendente, a resposta está bem aqui, ó, debaixo do nariz, mas ela está procurando longe, porque as propensões de uma pessoa com ascendente sagitário é sempre olhar para longe, nunca olhar para perto. Quem olha para perto é Gêmeos, que é o signo oposto. Então, às vezes a resposta está mais perto do que ele imagina, e isso é muito legal, porque eles estão sempre querendo expandir, assim como o seu regente Júpiter, mas às vezes a resposta está bem pertinho e aí ele acaba perdendo, né? Acaba se frustrando. Quem aí não tem ascendente em Sagitário e vive se frustrando com pouco, né? Com pouco que eu digo assim no sentido de que é uma resposta mirabolante, fazer uma descoberta excepcional, está sempre pensando de forma muito grandiosa, o que é muito legal, mas às vezes a vida pede para ir para o pequeno. E aí essa dosagem, se a pessoa não tem tanto do equilíbrio, vai para o lado mais sombrio, ela se perde. Ela fica se sentindo, né, assim, ela fica nesse lugar de complexidade, de poxa, mas cadê a minha resposta, né? E na verdade está bem perto. Então a frustração, ela acompanha muito esse signo, né? Que também é dotado de uma energia muito grande, né, de uma eletricidade muito grande e que precisa estar sempre, né, tá sempre ansioso por conseguir algo. Então, pessoas com ascendente Sagitário, coloquem aqui para mim nos comentários que vocês têm inúmeras qualidades, mas são pessoas muito ansiosas normalmente, né, porque tem esse padrão de busca, 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 e a busca está sempre longe, né? Então, isso gera muita ansiedade, né, nas pessoas com esse padrão, com esse, né, com esse ascendente. Mas eles são apaixonados por aprender, o sorriso deles é a assinatura deles, sem dúvida. Eles têm esse andar ligeiro, rápido, mas são muito confiantes, estão sempre realmente com a cabeça lá na frente. São bons professores também, né? Mais filosóficos, né? Gostam de entrar nessas histórias da vida, né? Nessas histórias pautadas no empírico, né, na coisa que se vive, mais do que o que está escrito nos livros. Podem ter estilos de vida mais nômades, né, do que mais ali fincados no seu pequeno universo. Eles gostam de transitar bastante, mas eles têm essa pitada de exagero que é a cara de ascendente em Sagitário, né? Com ascendente regido ali por Júpiter, eles têm uma tendência a exagerar de um modo geral, né? Então é na fala, nos seus planos de vida, nas emoções, enfim, mas é mais para um ascendente em Sagitário. Então é isso, né? Vários aspectos interessantes, eles têm realmente facilidade para se conectar internacionalmente, adoram uma vida fora, né? Longe da onde eles estão, seja fora do país deles. Filosofia na vida prática, eles utilizam muito isso, né, na sua vida prática. Então são pessoas que gostam de yoga, são pessoas que gostam de astrologia, de, enfim, assuntos espirituais, temas religiosos, né? E é isso, e é importante sempre analisar o Júpiter do seu mapa, porque você é um regido aí por Júpiter, então é bem interessante. Bom, é a flecha da verdade, esses são os ascendentes em Sagitário. Se você aí se familiarizou, se ressoou em você, comenta aqui pra mim, me fala como é que é na sua vida, ou se você convive com alguém, com algum ascendente aí em Sagitário próximo a você. Eu quero te escutar, eu quero saber sua opinião. Beijo, até o próximo vídeo.